Então, bom, galera, dando continuidade aqui no nosso curso, nessa aula a gente vai falar da interação do sistema homeostático e hedônico, assim como a influência do ambiente aí no comportamento alimentar. A gente aprende sistema homeostático e hedônico de maneira separada para melhor entendimento, no entanto, a gente não dissocia esses dois sistemas, tá? E talvez vocês devem estar se perguntando por que a gente está entendendo sobre comportamento alimentar, sobre saciedade, sobre sistema hedônico, se a aula chama neurofisiologia da obesidade. Justamente porque a neurofisiologia da obesidade ela busca compreender os mecanismos subjacentes do comportamento alimentar, né? Então, o que leva o indivíduo a comer demais, o que leva o indivíduo a buscar um alimento, a escolher um determinado alimento. Então, tudo isso faz parte da neurofisiologia da obesidade. Além disso, não tem como eu falar das alterações que ocorrem a nível do sistema nervoso central na obesidade sem antes entender o que é o normal, tá? Então, primeiro a gente vai entender isso daqui para depois a gente entrar ali nas alterações, beleza? Então, bom, vamos lá. Quando a gente aprende sistema homeostático e sistema hedônico, na maioria das vezes a gente aprende de maneira separada, né? E isso cria a falsa ideia de que são sistemas independentes, que eles não interagem, eles não se comunicam, age em determinado momento e um age em outro momento. E isso cria aquela ideia falsa de fome fisiológica ou fome real e fome emocional ou, enfim, fome de mentira, né? Que alguns até falam isso. No entanto, isso é errado, porque a gente não dissocia os sistemas, né? A regulação da recompensa alimentar ela é um componente intrínseco da homeostase energética e não algo dissociado a ela. Então, não existe um determinado momento que eu tenho só o meu sistema homeostático, ou seja, só a minha necessidade energética regendo o meu comportamento alimentar. Na realidade, eu tenho momentos, né, em que as duas estão juntas, no entanto, uma pode se sobressair à outra. E normalmente ali o que se sobressai é o sistema hedônico perante ao sistema homeostático num estado de saciedade. Saciedade no sentido de não necessidade energética, mas nunca eles estão dissociados em que um está ativado e o outro está inibido. Não, eles interagem juntos, tá? E a percepção de recompensa associada ao alimento diminui em estados de saciedade. Isso implica que o sistema de recompensa responde dinamicamente ao estado energético do organismo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o termo anestesia gustativa que o Cabanach propôs, que é que ele traz pra gente que o prazer ele tem uma utilidade, o sistema de recompensa em si ele tem uma utilidade no que tange ao próprio funcionamento do sistema homeostático, tá? E a saciedade, ela não é apenas a ausência de fome, mas ela é uma redução ativa da responsividade aos estímulos alimentares. Então é quando aquele estímulo alimentar que está ali no ambiente, ele perde aquela saliência ali para mim, ele perde aquele valor, ele perde aquela importância para mim. Então não é somente a ausência de fome, é quando os estímulos alimentares eles perdem o seu valor, tá? E aí eu acredito que eu não tenha falado, mas dentro do sistema de recompensa, a gente não tem só a dopamina, tá? A dopamina não é prazer, a dopamina é muito mais sobre motivação, sobre o querer, né? A via wanting, ó, aqui saindo da área tegmental ventral, indo para o córtex pré-frontal, núcleo accumbens, o pálido ventral, a própria amígdala. Então, a dopamina, ela é esse wanting, o querer, a motivação e também o aprendizado, tá? Aprendizagem baseado em recompensa e também baseado em erro, assim como a própria predição de recompensa. Em contrapartida, a gente vai ter a via liking, né? Que é o gostar, que de fato é a codificação do prazer. E isso vai ser ali pelos opioides, tá? Então, o prazer não vem da dopamina, o prazer vem dos opioides. Então, a gente vai ter tanto o sistema dopaminérgico quanto o sistema opioidérgico dentro do sistema de recompensa. E bom, gente, a perda de peso ela vai levar à redução de leptina e de insulina, certo?
E essa perda de peso, ela vai estimular uma hiperfagia compensatória, não só pelo aumento do apetite baseado na necessidade energética, mediada ali principalmente pela leptina, tá? Porque quando cai os estoques de gordura, reduz a quantidade de leptina e isso sinaliza para o corpo ali uma necessidade energética, aumentando a fome, tá? Então a gente tem essa hiperatividade do sistema homeostático, mediado aí pela redução de leptina e de insulina. Só que não parando aí, né, a gente tem também uma maior atividade do sistema de recompensa. Porque como são sistemas que se comunicam, então aqui a gente tem o sistema homeostático, aqui o sistema de recompensa. A leptina e a insulina, o que elas vão fazer? Elas vão inibir, né, reduzir ali de certa forma, o disparo dopaminérgico da área tegmental ventral para o núcleo accumbens. Porque se eu estou saciado, se eu não preciso de energia, né, se eu estou saciado de certa forma, não faz sentido eu ter motivação para buscar alimentos, porque eu não preciso daquilo de certa forma. No entanto, quando eu tenho uma redução de leptina, uma redução de insulina e um aumento de grelina, eu tenho uma maior motivação para buscar alimentos, porque de certa forma essa necessidade energética é uma ameaça à sobrevivência. Então acaba que a gente vê muito bem que eu tenho essa interação. Além disso, a própria área lateral hipotalâmica, que a gente vai falar mais adiante, que é uma área chave ali no estímulo do comportamento alimentar, que ela vai liberar a orexina, ela vai ser responsiva à queda de leptina e de insulina, ela vai ser responsiva ao aumento de grelina. Essa orexina também, ela vai estimular ali a área tegmental ventral a liberar dopamina para o núcleo accumbens. Então, quando o indivíduo emagrece, principalmente por conta dessa redução de leptina e de insulina, ele tem essa hiperfagia compensatória, tá? E isso se dá principalmente pelo aumento das propriedades recompensadoras do alimento. Ou seja, o cheiro do alimento fica mais apetitoso, ver o alimento, né, a pista visual, ver o alimento no ambiente é algo que ativa muito mais em maior magnitude, ativa em maior magnitude o sistema de recompensa. O sabor do alimento, ele fica mais intenso, ou seja, se o sabor é mais intenso, o indivíduo tem mais prazer com aquele sabor, ele tende a comer mais. Então, todas as propriedades recompensadoras do alimento, elas ficam mais intensas para o indivíduo. A gente sabe que para cada 1 quilo de peso perdido, a fome aumenta em 100 calorias, tá? Assim como aí a atividade do sistema de recompensa. E o aumento na percepção de recompensa é um impulso que direciona o comportamento, ou seja, maior motivação para buscar comida densa em energia, tá? Voltando aqui. E aí a gente tem a área lateral hipotalâmica, tá? Essa área lateral hipotalâmica, ela vai funcionar como um ponto de integração entre o estado homeostático e o valor de recompensa. Então veja que a área lateral hipotalâmica, ela vai receber ali informações, tanto ela é responsiva à leptina, tá? Então uma queda de leptina na área lateral hipotalâmica, ela já consegue identificar ali a necessidade energética, assim como o aumento de leptina aqui vai atuar ali no núcleo arqueado, vai estimular os neurônios que contêm PONC e CART. Esses neurônios vão inibir a área lateral hipotalâmica. E a grelina, por sua vez, vai estimular aqui o núcleo arqueado, os neurônios que contêm NPY e a GRP, e esses neurônios aqui vão se projetar, né, vão se comunicar ali com a área lateral hipotalâmica. Essa área lateral hipotalâmica vai liberar ali orexina, especialmente. Essa orexina vai se comunicar ali com a área tegmental ventral e isso acaba ampliando a percepção de recompensa do alimento. Então a gente vê que ela funciona como uma integração entre o sistema hedônico e o sistema homeostático. E o estado de fome ele pode amplificar a sensibilidade do sistema de recompensa aos alimentos. E aí, como eu disse para vocês, a leptina ela vai reduzir a atividade dos neurônios da área lateral hipotalâmica, porque se o indivíduo tem ali não só uma elevada leptina, porque o indivíduo com obesidade ele tem uma quantidade significativa de leptina, no entanto, ela não se comunica bem com o seu receptor ali, principalmente no hipotálamo.
mas uma boa quantidade de leptina detectada pelos neurônios da área lateral hipotalâmica, eles inibem, tá, essa estrutura, e quando essa leptina está mais baixa, ele estimula o comportamento alimentar por base da área lateral hipotalâmica. E essa área lateral hipotalâmica também vai se projetar ali para o núcleo do trato solitário, modulando a resposta à saciação, tá? Então, quando a gente tem uma maior atividade da área lateral hipotalâmica, ela reduz, de certa forma, a percepção de saciação ali no núcleo do trato solitário, ou seja, o indivíduo ele tem um atraso na interrupção da refeição. Tá? Então ele come um maior volume para interromper, porque ele tem essa menor atividade ali do núcleo do trato solitário. Esse estudo aqui, eles pegaram 20 adultos saudáveis sem obesidade, tá? E eles foram examinados em 2 manhãs distintas. Então eles eram avaliados ali meio-dia, tá? E uma ocasião eles tinham feito um jejum noturno sem café da manhã. Na outra ocasião, eles também eram avaliados ali meio-dia, no entanto, eles faziam um café da manhã. E o jejum aumentou seletivamente a ativação para alimentos de alto teor calórico em vez de alimentos de alto teor calórico. Então, depois, na hora da avaliação ali do estudo, passava várias imagens numa tela ali para os pacientes ficarem olhando. Então, eram alimentos de alta densidade calórica, então um bolo, um sorvete, alimentos de baixa densidade calórica, uma salada, uma fruta. E aí, iam avaliando a atividade neural desses indivíduos. E foi visto que quando os indivíduos em jejum observavam imagens de alimentos com alto teor calórico, eles tinham uma maior atividade da amígdala, da ínsula, do córtex orbitofrontal e do estriado ventral, que são estruturas ali dentro do sistema de recompensa. Então a gente vê que são indivíduos que eles são mais reativos aos alimentos de alto teor calórico quando tem a necessidade energética. E aí eu até falei para vocês esse termo no início da aula, que é a alestesia gustativa. A alestesia gustativa ela foi proposta por Cabanach ali em 1971, se eu não me engano, tá? E a alestesia ela vem do grego alos, outro, aiestesi, sensação. Perdoe meu grego. Então é outra sensação. E o que significa isso? É a mudança na percepção de uma mesma sensação dependendo do estado interno do corpo. Ou seja, é a mudança na percepção de prazer ou de nojo, então a mudança do valor hedônico de um alimento em função do estado fisiológico. Então, o mesmo alimento ele pode ser prazeroso ou desagradável a depender do estado interno do indivíduo. Sendo assim, o prazer, muita gente acha que é errado ter prazer na alimentação, que o prazer é algo errado, mas não. O prazer ele pode ser um impulsionador da refeição quando você está, por exemplo, com fome, precisando de energia, porque essa percepção de prazer é o que faz você continuar a refeição, tá? E a gente tem uma percepção de prazer maior no início da refeição, e o que faz a gente continuar a refeição não é necessariamente o prazer, mas é a expectativa de manter ou aumentar esse prazer. E em contrapartida, no final da refeição, onde a gente já está saciado e a depender às vezes extremamente cheio, aquele alimento que no começo era prazeroso e gostoso, agora ele pode induzir uma percepção de nojo. Então, o mesmo alimento ele pode migrar entre sensações distintas a depender do estado fisiológico do indivíduo. Eu não sei se vocês já exageraram em um rodízio de pizza, mas quando você começa a comer a pizza, nossa, ela tá maravilhosa, mas depois de um determinado tempo que você tá ali já comendo, já tá cheio, a pizza ela passa a ficar você fica com uma certa repulsa dela, né? Quem nunca falou, nunca mais vou num rodízio de pizza depois de ter exagerado em um, né? Então isso é um exemplo da própria alestesia gustativa. 1971 mesmo. Então ali em 1971 o Cabanach ele propôs esse termo, de alestesia gustativa, e ele equiparou isso, como o prazer sendo algo útil. Então o estímulo ele pode ser percebido como agradável ou desagradável dependendo da sua utilidade determinada por sinais internos, que vai ser essa necessidade energética. Aqui esse estudo eram 2 indivíduos e eles iam ingerindo uma água com glicose.
E basicamente esse indivíduo aqui do azul, ele colocava água na boca, sentia o sabor doce e cuspia, colocava água e ia fazendo. Cada bolinha desse, ou quadradinho desse, é uma vez que o indivíduo estava fazendo. No começo ele teve uma sensação de desagrado, né? Afinal, ficar cuspindo o alimento não é tão legal assim. Mas depois, veja, subiu e depois estabilizou ali no quesito de agradabilidade. Porque ele não ingeria aquilo, ele só sentia o sabor. Agora, teve um indivíduo, que foi esse da bolinha vermelha, que ele ingeria a água doce, né? E veja, conforme foi passando, a percepção de agradabilidade vai reduzindo, porque ele está recebendo conteúdo nutricional, porque ele não está expectorando ali. Então, ele trouxe essa ideia de que o prazer tem a sua utilidade para a manutenção do comportamento alimentar. No entanto, quando o indivíduo já não tem mais a necessidade energética, ou quando ele passa, né, daquela necessidade energética, a percepção de nojo é um dos fatores que levam à interrupção do comportamento alimentar. E bom, galera, vamos entrar aqui em ambiente e comportamento alimentar. Bom, o sistema gustativo do comportamento alimentar. A gente tem, tá? Uma qualidade única da recompensa alimentar é a sua forte modulação pelos sinais de palatabilidade, paladar e olfato. Então, a gente tem a preferência inata por alguns sabores, que vai ser o sabor doce e o sabor salgado, tá? Doce principalmente porque lembrava frutas, mel, salgados lembrava as raízes, tá? Que eram alimentos que tinham ali a sua densidade nutricional. Então, a gente tem essa preferência inata por sabores doces e salgados. No entanto, a gente tem uma certa aversão inata a sabores ácidos e amargos. A gente aprende a gostar de coisas ácidas e amargas, por exemplo, o café. A gente não nasce gostando de café, né? Se você pegar, por exemplo, um copinho de suco, por exemplo, suco doce, né, e colocar na boca de uma criança, ela toma sem fazer caretas, né? Agora, se você coloca um café sem açúcar na boca de uma criança, ela tende a fazer caretas, ou até mesmo o próprio limão. Então, a gente nasce gostando de alguns sabores e a gente nasce já com uma certa aversão a outros sabores que a gente precisa ir aprendendo a ingerir ao longo da vida. Um exemplo clássico são os vegetais verdes, principalmente. As crianças normalmente não gostam, as mães precisam fazer um esforço enorme para fazer a criança comer. No entanto, doce, raramente uma criança não vai gostar de primeira. E isso se dá porque os sabores amargos são frequentemente associados a plantas tóxicas, enquanto a acidez pode indicar deterioração ou imaturidade ali do alimento. E os sabores doces e salgados indicam nutrientes importantes para a sobrevivência. No caso ali, o carboidrato, né, energia, e no caso o sódio também é um micronutriente importante para a sobrevivência. E a preferência condicionada ao sabor, a gente tem duas formas de avaliar, de certa forma, o valor de um determinado alimento. Vai ser tanto pelo seu sabor, então a gente tem a preferência por alguns sabores. No entanto, a gente tem também uma codificação de valor a partir do conteúdo nutricional do alimento, tá? Então, nesse primeiro estudo aqui, esse Sclafani, ele faz bastante esse tipo de estudo, né, com ratinhos para avaliar a preferência dos ratinhos a determinados sabores e a questão nutricional dos alimentos. Então aqui os ratinhos eles foram infundidos intragastricamente com amido ou água enquanto eles bebiam água com sabor cereja ou uva. E assim, antes de ter a infusão intragástrica, os ratinhos gostavam das duas águas porque os ratinhos gostam de água doce, tá? E a água com sabor cereja ou uva, elas têm adição de sucralose, que é para deixar doce ali. No entanto, quando os ratinhos começaram a receber a infusão intragástrica de amido, ou seja, calorias, a preferência pelo sabor combinado com amido foi maior em relação ao sabor combinado com a água. Então aqui a gente vê que os ratinhos eles têm sim de certa forma uma preferência condicionada pelo sabor, quando esse sabor ele vem acompanhado de de quantidade, né, nutricional, de nutrientes ali, não apenas sucralose.
Esse outro estudo aqui foi bem legal, que eles avaliaram justamente a mesma coisa. Aqui os ratinhos, eles lambiam uma água que tinha sucralose, então uma água doce. Então, o aumento de dopamina acima dos valores basais no estriado ventral durante a ingestão de adoçante, independente de qual solução foi administrada intragastricamente. Então, quando os ratinhos, eles levavam em consideração, quando os pesquisadores levavam em consideração apenas o sabor, ou seja, a água com sucralose, tinha um aumento de dopamina no estriado ventral, sem diferença entre os grupos, né? Sem diferença entre o grupo glicose e sucralose. No entanto, a gente teve um aumento de dopamina no estriado dorsal, ou seja, outra parte ali do estriado, somente quando a ingestão de água com sucralose foi acompanhada de infusão intragástrica de glicose. Então aqui a gente vê que dentro do estriado ventral a gente vai ter uma codificação para o sabor do alimento ali, da água que o ratinho está ingerindo. No entanto, a gente tem outra estrutura que vai codificar o valor nutricional daquele alimento. Então a gente tem tanto uma preferência, né? A gente codifica o valor tanto para o sabor do alimento, mas também ali pelo seu conteúdo nutricional. Lembre-se que eu falei para vocês que nós somos basicamente seres movidos a buscar calorias. Então não basta algo ser só gostoso no quesito de sabor, mas ele também precisa ofertar ali uma quantidade, né? De nutrientes, calorias especialmente. Então o valor do alimento ele é determinado tanto pelo seu sabor quanto pelo seu conteúdo calórico. E a gente vai ter aqui, galera, as gorduras, elas enviam, né, sinais ali para o sistema de recompensa, para essa codificação de valor pelo nervo vago, enquanto os carboidratos pela veia porta. Então a gente vê que são sinais distintos, tá, que levam ali para o sistema nervoso central, especialmente ali o sistema de recompensa, avaliar esse valor, né, do alimento. E aí o que a gente vê hoje? A gente vê alimentos hiperpalatáveis, que vão ser a junção de carboidrato, né, ou amido ou açúcar junto com gordura. Então a gente vê que esse tipo de alimento que são altamente nutritivos, porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias, e eles são extremamente saborosos, eles têm uma hiperatividade, né? Eles hiperativam ali o sistema de recompensa. E aí a gente vive então atualmente nessa era gourmet, né? Que vai ter tanto uma maior palatabilidade nos alimentos, uma maior variedade de alimentos e uma maior acessibilidade aos alimentos. Então, as propriedades sensoriais dos alimentos são altamente influentes na motivação e na seleção de alimentos. A palatabilidade, ela tem um efeito maior na ingestão alimentar em um estado saciado, ou seja, nesse caso, as vias hedônicas, elas podem se sobressair às homeostáticas quando a necessidade energética for atendida. Sabe quando você terminou de almoçar, você está satisfeito e alguém chega e fala, tem sobremesa? É aquele meme que vira e mexe passa na internet, que a menininha tá com a mão assim na barriga cheia e fala, tem sobremesa, e ela dá um sorrisinho. Então, quando a gente fala de palatabilidade, de sistema de recompensa, sua maior atividade se dá também em um estado de saciedade, ou seja, quando o indivíduo come agora baseado em outras motivações que não a necessidade energética, mas a própria percepção ali de prazer, a própria recompensa obtida do alimento. E a exposição a alimentos palatáveis aumenta o apetite autorrelatado no início da refeição. É aquela ideia de que parece que tem um segundo estômago quando um alimento palatável é exposto ali no ambiente. E aí a gente tem o efeito buffet, né, que também pode ser conhecido como saciedade sensorial específica, que é quando o prazer derivado de um determinado alimento, ele diminui conforme você continua a comer ele. No entanto, o desejo ou o apetite por outros alimentos com características sensoriais diferentes permanece ou aumenta. Vamos pegar o exemplo da pizzaria. Pizzaria não, de uma festa de criança. Você está lá na festa de criança e você começa a consumir os salgadinhos. E aí você vai consumindo os salgadinhos e você vai ficando saciado, ou seja, aquilo já não te apetece mais
mas aí chega a hora do bolo e dos doces, e aí você tem agora um desejo, é como se você tivesse o próprio apetite restaurado para agora consumir aquele outro tipo de alimento, com uma característica sensorial distinta. Então, aqui a gente vê um ponto da variedade que é justamente hoje a gente tem muitos alimentos disponíveis no mercado. A gente vai num restaurante, né? E por isso que chama efeito buffet. Tem muitos alimentos distintos. Então o indivíduo é como se ele ampliasse a necessidade dele, porque agora ele consome aqui, por exemplo, consumiu macarrão, aí ele se satisfaz de macarrão, mas não tem só macarrão, tem batata frita, tem também a lasanha, tem também a sobremesa. Então essa quantidade de alimentos disponíveis no ambiente é um impulsionador para o comportamento alimentar também. E bom, isso que a gente chama de saciedade sensorial específica. Então aqui a gente já viu tanto a palatabilidade quanto a variedade, que são fenômenos que impulsionam aí o comportamento alimentar. Outro ponto é a atratividade, que vai estar relacionada à pista visual, ou seja, o que você vê do alimento. Então, a visão é a primeira forma de interação com o alimento, e a visão ela faz parte da decisão de comer ou não aquele alimento, tá? Então, aquela ideia de que a gente come com os olhos, ela é real, porque a visão é a primeira forma de interação com o alimento e é da onde a gente tira informações daquele alimento. Então, eu ver, por exemplo, esse hambúrguer aqui, isso pode me chamar a atenção, ativar meu sistema de recompensa, criar uma expectativa de recompensa, e isso ser o suficiente para eu buscar esse alimento, né? Abrir o meu iFood, pedir ou sair para comer. Então, as pistas visuais, elas têm uma forte atividade aí na nossa decisão de comer ou não. Inclusive, quando um paciente ele se submete a um processo de emagrecimento, é sim importante que o paciente cuide dessas pistas visuais. E o que seria cuidar dessas pistas visuais? Eu falo para meus pacientes que o explorar do Instagram, ele diz muito sobre você. Então, se a pessoa está no processo, uma pessoa tem sobrepeso ou obesidade, ela está no processo de emagrecimento e o explorar dela no Instagram é só sobre comida, essa pessoa, a gente vai falar mais pra frente que o indivíduo com obesidade ele tem uma maior sensibilidade às pistas alimentares, ele tem a impulsividade, ele tem menor autocontrole. Então, esse explorar repleto de alimentos pode ser um fator que pode vir a atrapalhar o processo dele na dieta. Por quê? Pensa, tá estressado ali de noite, tá mexendo no Instagram e aparece um hambúrguer bem bonito assim. Ou às vezes chega um cupom do iFood de noite. Então essas pequenas pistas visuais podem desencadear ali o início de uma refeição. Então sim, se a pessoa ela tá entrando num processo de emagrecimento, é importante que ela cuide o próprio conteúdo que ela consome nas redes sociais. E bom, a visão ela nos direciona para a fonte alimentar, modula nossas decisões e preferências, além de influenciar na experiência de saciedade após consumo, tá? A gente vai falar disso na questão de quantidade. Então, antes do alimento ser processado na boca, as características sensoriais, as crenças, o aprendizado e até mesmo a expectativa influenciam na percepção de saciedade. A saciedade, ela é um construto multifatorial, no sentido de ela não depende apenas da quantidade de calorias ingeridas ou do volume da refeição. O próprio aprendizado do que é saciedade pode vir a influenciar nisso daí. Então, se para a pessoa estar saciado é estar extremamente cheio, com a barriga dilatada, isso pode ser o referencial dela. Então, por mais que ela consuma uma quantidade elevada de calorias, se ela não atinge essa expectativa do que é saciedade para ela, ela não vai ter essa percepção, ela vai se sentir fome ainda. Outro ponto são as crenças. Então, hoje a gente escuta bastante que proteína aumenta a saciedade, né? Quando a gente olha os estudos científicos, não é unânime essa informação de que as proteínas aumentam a saciedade. Os dados são divergentes.
Então, algumas pessoas que acreditam que proteínas aumentam a saciedade, elas podem informar ali, né? E podem até relatar uma maior percepção de saciedade quando consomem uma refeição hiperproteica. O mesmo vale para as fibras, né? Algumas embalagens colocam alimento rico em fibra, alimento rico em proteína, e as pessoas podem ali relatar uma maior percepção de saciedade após consumir aquele determinado alimento. Outro ponto também são as próprias calorias contidas no alimento. Alguns estudos eles observam isso, que quando o alimento ali ele tem uma maior densidade calórica, a pessoa entende minimamente de calorias, as pessoas tendem a relatar uma maior saciedade após consumo daquele alimento, mesmo que ambos os alimentos nos grupos sejam, o conteúdo calórico seja igual, só muda a informação nutricional na embalagem. Então veja que a saciedade ela não é apenas a ingestão calórica ou a dilatação ali estomacal, mas também envolve ali o aprendizado da pessoa e também as características sensoriais do alimento. A própria palatabilidade ela tende a retardar a saciedade, fazendo com que o indivíduo consuma mais. Esse estudo aqui é bem legal no que tange a atratividade, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é o estudo do milkshake indulgente. Então é uma embalagem, basicamente aqui os autores pegaram duas embalagens, eram o mesmo conteúdo nutricional, mesmo sabor, os dois milkshakes. No entanto, um grupo tinha uma embalagem indulgente, que era um shake bem bonito, bem saboroso, e o outro grupo tinha uma embalagem que era o Sense Shake, que era um shake fit, sabe? E aí quando, aqui foi o tempo que eles consumiram, tá? O alimento, o shake. Então a gente vê que hora que eles observam a embalagem, eles têm aqui um aumento da secreção de grelina. Então os indivíduos eles têm uma maior percepção de fome só ao ver a embalagem do alimento. No entanto, quando eles consomem o alimento, olha como cai essa grelina deles. Por quê? Porque dentro da embalagem ali tinha o conteúdo calórico da refeição, né, do alimento. Então era um shake mais calórico. Então os indivíduos tiveram uma queda maior de grelina e também uma redução na percepção de fome. Agora olha o shake Sense Shake. Os indivíduos quase não tiveram um aumento de grelina e também depois de consumir quase não tiveram uma queda significativa. Então aqui a gente vê que as pistas visuais elas atuam diretamente no consumo alimentar, na motivação e na própria percepção de saciedade. E a visão ela é a primeira forma de interação com o alimento. Não só a visão, mas o próprio cheiro também do alimento ali. E outro ponto também, gente, no que tange ao ambiente, é que a luz baixa ela favorece uma maior ingestão. Então a gente vê que normalmente os restaurantes eles têm essas luzes mais baixas, né? E isso acontece porque o indivíduo ele fica mais relaxado, menos atento, e isso gera uma maior permissibilidade para consumo. Outro ponto, comer por referência externa. O comportamento alimentar ele é regulado por sinais ambientais e do contexto. Então quando eu falo comer por referência externa, significa que quando o indivíduo ele vai num self-service, a gente normalmente vê que os pratos são grandes, né? E isso se dá porque a gente tem a percepção de saciedade, a gente tem uma prévia de ansiedade baseada no tamanho do recipiente. Então, se é um prato grande e eu não encho aquele prato, eu posso ter a percepção de saciedade incompleta, tá? Então, por isso que normalmente nos restaurantes os pratos são grandes. Quando vocês vão nesses restaurantes mais, não sei se vocês já foram, nesses restaurantes mais chiques assim, que vem aquele prato enorme e vem só uma comidinha no meio do prato. A gente olha aquilo e fala, putz, cara, vou sentir fome com isso, né? Então, a gente leva em consideração o tamanho do recipiente e a porção servida para ali trazer, então, uma percepção de saciedade e de fome. Outro ponto, trazendo mais essa perspectiva de porção, a gente tende a consumir a porção inteira, porque a gente baseia, né, isso daí como referência do quanto se deve comer. Então hoje, inclusive ontem eu fui no mercado com meu esposo e agora tem o bis de 32 unidades.
Então, os chocolates também, vem chocolate tamanho família, as coisas estão cada vez maiores e os indivíduos eles tendem a consumir a porção inteira, porque eles têm aí o que leva ao ponto 3 aqui do slide, que é a heurística do recipiente. Então, o recipiente, ou seja, o tamanho da porção ou o tamanho da embalagem ali, é a referência do quanto se deve comer, tá? Foi feito um estudo avaliando essa questão de referência externa, de tamanho de recipiente, heurística do recipiente, com sopas. Então, os participantes, eles tinham 2 grupos, um não tinha a tigelinha furada e o outro grupo tinha tigelinha furada. E aí, basicamente, o grupo que não tinha tigelinha furada não era reposto sopa ali. Então, eles comiam tudo e no final de consumo eles relatavam a saciedade deles. O outro grupo, eles tinham meio que uma mangueirinha ali embaixo da mesa que ia repondo conforme ele fosse comendo. Esse grupo que teve a sopa sendo reposta conforme ele fosse comendo, eles consumiram mais sopa que o grupo controle, no entanto, sem uma maior referência de saciedade no sentido de estar extremamente cheio. Eles se sentiram com a mesma percepção de saciedade. Então a gente vê que o tamanho do recipiente e a quantidade ali proposta inicialmente acaba modulando a nossa saciedade. E também o próprio efeito Prime, o efeito Prime é a própria imagem de comida nos cardápios, no próprio iFood, nas redes sociais, nomes, descrições, nomes e descrições atrativos no sentido de prato extremamente gostoso, hambúrguer não sei o que lá, pizza não sei o que lá. Então tudo isso vai cativando a nossa imaginação, tá? Frente àquele determinado alimento, e isso pode ser um impulsionador para a gente acabar interagindo com aquele alimento. Outro ponto é o próprio cheiro no ambiente, tá? E também doce no caixa pode ser um efeito Prime. Então, às vezes você vai em um determinado restaurante, terminou de comer, e aí quando você vai pagar a conta, se é no caixa a conta, a gente vê que tem uma maior disposição de doces ali no caixa, porque isso acaba sendo um estimulador para a gente consumir. Então, galera, a gente vê que basicamente o ambiente ele está sempre nos impulsionando a comer mais. E a obesidade ela não é apenas uma condição biológica, mas a resposta previsível de um organismo adaptado para sobreviver à escassez, agora exposto a um ambiente que estimula continuamente a ingestão. Então é importante a gente compreender essas interações ambientais, o próprio sistema homeostático e o sistema hedônico, porque isso de certa forma acaba levando ao maior consumo calórico e não só isso, acaba dificultando o processo de emagrecimento. Bom, nos vemos na próxima aula, onde a gente vai falar um pouco sobre a fisiopatologia da obesidade para posteriormente a gente entrar aí nas alterações neurais que impulsionam o comportamento alimentar ou dificultam o emagrecimento.